sou peregrino, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não me peça, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. O mundo não tem o que eu procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Oh, desejo, sim, desejo é ir morar. Lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe a morte. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe a morte. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Para Caim e sua oferta, Deus não atentou. E irou Caim fortemente, e decaiu-lhes o seu semblante. Você não sabe o porquê você está hoje crendo na mensagem. Você não pode entender porque Jesus passou por uma multidão de 2.000 pessoas e curou um homem só. Há coisas que nós não entendemos com a mente humana, mente carnal. Veja bem, nós sabemos que a natureza do espírito é a alma. E vivemos como se a vinda do Senhor fosse hoje. Porque Deus conhece as coisas, conhece os pensamentos, esquadrinha os caminhos de todos. Se você não pensa assim, algo está errado com a sua fé. Como a esposa tem pressa pela volta do esposo, assim também a igreja, ela está aguardando o seu esposo Jesus vir para nos levar. Por que então Deus não atentou para a oferta de Caim? Porque ele fez um culto para Deus com forma de ditame de sua mente,
conforme a sua maneira selvagem, carnal, desde que eu estou adorando a Deus, então qualquer coisa Deus recebe. Eu até já ouvi um tempo alguém dizendo: irmãos, eu vou cantar este hino, se sair errado não tem nada não, que é para Jesus. Se é para Jesus, vamos fazer a coisa de qualquer maneira, quando deveria ser feito da melhor maneira possível. Agora, veja bem, Deus não agradou do sacrifício de Caim. Sincero, dedicando aquele tempo. O mundo começou assim, um irmão matando o outro. E o mundo hoje só tem multiplicado, porque hoje, em vez de ser um irmão, como foi no princípio, é um só matando multidões, porque a ciência se multiplicou. Agora, no meio de tudo isto, nós temos um compromisso com Deus, temos um dever para com Deus. Agora vem Caim com a sua oferta, conforme os seus pensamentos, para trazerem aquilo para o Senhor. Deus não agradou do sacrifício de Caim. Agora, por que Caim irou contra Abel? Não foi Abel, o sacrifício não era para Abel, ele não estava dedicando a seu irmão. Mas como Caim não podia se lançar contra Deus, ele lançou contra seu irmão Abel, e ele irou-se. Agora Deus deu oportunidade até para Caim converter, mas ele não queria, ele era no outro lado. De acordo com a Bíblia, Caim era do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 10. Não como Caim, que era do maligno, por isso matou seu irmão. E por que matou? Hoje eles não matam, mas odeiam no íntimo. É uma mesma fonte, dedicando a Deus sacrifício aqui e falando mal do seu irmão do outro lado. João Batista, quando viu isto, chamou como raças de víbora. Como pode induzir da ira vindoura? Agora, Deus não agradou. Vejamos bem, porque Deus não atentou para o culto de Caim com aquelas melancias, com aqueles morangos, aqueles pepinos, oferecendo legume a Deus. Ele não sabia que sem remissão, sem sangue não haverá remissão. O pecado não entrou no mundo por comer frutas. Isto é uma ideia que não tem procedência na Bíblia. O pecado entrou no mundo foi pelo sangue. Agora Caim vem de lá com seu sacrifício de verdura. Continua Caim fazendo sacrifício. Deus não atentou para isso. Deus não olhou para aquilo porque não era sangue. Mas Abel, por divina revelação, matou um cordeiro. E ali dedicou a Deus aquele sacrifício para Deus. E Deus atentou para o sacrifício de Abel. Não era conforme a mente de Abel. Ele não tinha de maneira alguma em si, ele foi inspirado por Deus. Porque Abel não tinha de maneira alguma uma Bíblia para ler. Abel não tinha os exemplos como nós temos hoje. Quem rejeitou o sacrifício de Caim não foi Abel, foi Deus.
E por que ele irou contra? Por que que ele irou contra, logo contra o seu irmão? Bom, então nós vemos, por que que Jezabel irou contra Elias? Por que que Herodias irou contra João Batista, em São Mateus capítulo 14? Ao ponto de pedir a cabeça do profeta num prato? Porque tocou no pecado dela, queria viver uma vida dissoluta, pecaminosa, vivendo com seu cunhado de uma maneira indecorosa, supérflua. João Batista não veio para congratular. Ele olhou e, vendo aquele casal ali, ele não concordou com aquilo. Ainda que teve de selar o seu testemunho pelo amor da verdade. Mas como podia João congratular com aquilo, recebendo palmadinhas nas costas e sendo chamado de espiritual? Ele veio consertar os lugares altos. Planai, planai, tirai o tropeço de adiante do meu povo. Ali estava ele, João Batista, naquela missão gloriosa. Herodias pediu a sua cabeça num prato, sim, por causa de ter ferido o pecado dela. Porque então Caim irou contra Abel, porque Herodias irou contra João Batista. É um tipo de pessoas que não agradem ouvir a verdade. Elas estavam ali em sua boemia. Mas veja bem, porque os sacerdotes odiaram a Jesus, amaram Facínicula, escolheram um Barrabás, uma prostituta. Era o estado, era a visão espiritual que eles tinham. Depois de estar de uma maneira cega, seguindo a Jeová de uma maneira errada. Sim, então quando Jeová humanizou, tomou a forma de homem, Emanuel, Deus conosco, em vez de ser bem recebido, ele foi odiado. Porque então a igreja matou 68 milhões de crentes nas eras das trevas. Porque então fizeram estas coisas com os santos. Mas esta é a maneira que agrada a Satanás. Eles não sabiam que estava a serviço do diabo. Não sabia que com seus ódios, que suas maneiras odiosas, que ele estava cumprindo a Bíblia do outro lado de lá. Se nós tivermos resposta para esses tipos de perseguição, então aí nós vamos saber por que Caim matou Abel. Aí nós vamos então entender por que Jezabel odiava Elias. Nós vamos saber por que os Zedequias, sim, ali estava o concílio de ministro contra Micaías. Quando Acabe reuniu para ir em Ramote-Gileade libertar Israel, na cidade de refúgio Ramote-Gileade, mas ele estava ali. Acabe fez uma aliança com o crente Jeosafá, o rei da tribo de Judá. O profeta desta era diz que Jeosafá era um crente justo e honesto.
mas ele estava ao lado de um fascínicula, ele estava ao lado de um homem, Acabe, perverso, o mais perverso rei de Israel, e sua mulher Jezabel é quem mandava. Ele casou com ela por ser muito bonita, formosa. A boniteza de Jezabel do lado de fora guardava o diabo do lado de dentro dela. Ela, sendo filha de sacerdote, trouxe a idolatria, e Acabe, sentado na cadeira de rei de Israel. Mas o que fez este homem? O que fez ele ali? Mas numa época em que existe uma Jezabel na terra, Deus não fica sem o Elias ao mesmo tempo. Deus não fica de maneira alguma quando tem uma Herodia na terra. Deus não fica sem o João Batista. Do jeito que nós vemos as condições modernas, Deus não esqueceu de nós. Amós 3, versículo 7. Certamente que o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Isto é Amós 3, 7. Por mais que nós queremos mudar, este é um padrão de Deus. Ele não faz coisa alguma. Quando ele ia mandar o dilúvio, ele usou Noé para falar. Quando Deus ia usar o fogo em Sodoma, ele usou Abraão para falar. Ele não pode, primeiro Deus avisa, ele manda os avisos. Mas muitas das vezes as pessoas não dão a real crença aos avisos de Deus. Agora veja-nos, ali estava eles alimentando este ódio. Ali estava eles, em vez deles aproveitar aquele real servo de Deus, já na sua idade, estar ao lado dele. Acabe fez aquela aliança com Jeosafá. Lá vai o crente sem orar, fazendo uma coisa na carne, por influência de Acabe. Micaías disse: se o Senhor não falou por mim, não cumprirá. Mas se o Senhor falou, eu vi Israel como ovelha sem ter pastor. Sim, Acabe, vai cumprir o teu desígnio. Vai, Acabe, cumprir. Uma flecha do inimigo espera por você, rebelde, sem ouvir a voz de Deus naquele dia. Eles podiam crer em qualquer um, menos em Elias. Isto era política, isto não era Deus. Então veja bem, Micaías foi pelo que Elias tinha falado de Acabe. Zedequias foi pelo que comia na mesa de Jezabel. Se um homem de Deus não vende sua primogenitura por um prato de lentilha, isso é coisa para Esaú, isso é coisa para quem não zela das coisas de Deus. Mas o Jacó está ali a fim da primogenitura. Sim, agora veja como estavam. Acabe fez aquela aliança. Era correto o plano, mas Deus não estava ali. Levantaram-se contra Elias. Zedequias, quando Micaías profetizou, ele levantou e feriu Micaías no queixo, sangue desceu, e ele com lágrimas e sangue dizia: se o Senhor não falou por mim, não cumprirá, mas se o Senhor falou por mim, vai cumprir. Aí está um homem de Deus, ele tem certeza do que Deus está no seu coração. E em vez dele estar ao lado, aprendendo,
para ensinar adiante de um homem de Deus que tinha as coisas de Deus ali, eles levantaram contra. Elias era uma árvore frondosa. Elias estava ali quando ele pensou que estava só, ninguém mais com ele. É a hora do Calvário de Elias, era o cadinho de Cristo ali. Então, naquele instante, cabisbaixo, cabrunhado, sozinho numa nação, lá vem a resposta divina, lá vem Deus como um trovão. Elias, eu guardei 7.000 que não dobraram o seu joelho adiante de Baal. Deus nunca deixa um ministério como aquele a sós. Sim, podia eles fazer o que queriam. Quando ele chegou na casa de Acabe no palácio para dar aquele recado de profeta, ele não titubeou, ele não gaguejou, ele olhou e disse: assim diz o Senhor, os cães comerão teu sangue, Jezabel, porque assim como mataste meu servo Nabote, tomaste a sua via, eu também te destruirei. Hora de juízo, é a hora quando este Deus não tolera pecado, é uma hora quando nós podemos nos aproximar destas verdades com um coração humilde, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É uma hora quando devemos aproximar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se então estas perguntas podem ser respondidas pelo Espírito Santo, em vez de Caim levantar contra Deus, ele levantou contra seu irmão. Em vez de Acabe levantar contra aqueles homens, os Medequias, os 450 profetas, ele levantou contra Elias. Em vez de Herodias cuidar de sua vida, abandonar o adultério, a vez dela abandonar o seu cunhado, desfalcando famílias dos outros, oh espírito terrível! Não, ela ficou nervosa e levantou contra João Batista, e ela tinha um poder na mão, pediu a cabeça do profeta. Certamente ela ia fazer um enguizado com a cabeça, certamente alguma coisa iria fazer, mas eu alegro, o profeta desta era diz: um dia vamos encontrar João do outro lado de lá, com a cabeça no lugar, abençoado, revestido. Que Deus te ajuda agora, Deus te abençoa pela palavra falada. Eu sou o teu protetor, eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor. E porque tu se entristece, alegra o teu coração, te lembras que eu ainda te amo, sou
pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústia, tu chegaste a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu estou contigo. Onde andares, contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados eu não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu.